Muito bom dia, povo do Face, graça e paz, Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, domingão abençoado. Eu estou aqui ao vivo pelo Facebook, nesse lugar maravilhoso, para uma autorreflexão nesta manhã. Eu gostaria de falar sobre um grupo que está em alta, crescendo muito aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas em vários países. Um grupo de desigrejados. Nós vamos falar isso hoje. Se tiver alguém aí que é desigrejado, quiser debater comigo aí ao vivo, será uma bênção. Deus abençoe, o povo já está chegando. Eu quero hoje refletir sobre este tema, desigrejados. Desigrejados, um grupo de crentes que creem em Jesus Cristo, entregaram a vida para Jesus, só que não frequenta igrejas, não participa de igrejas, dizem que não precisam ir para igrejas. E esse movimento vem crescendo muito no Brasil, fora do Brasil. Deixa eu ver quem está conosco aí online. Deus abençoe, não dá para ver o nome. Deus abençoe quem está chegando aí conosco. Então esse grupo aí, você pode deixar aí seu comentário, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, estou aqui. Quiser entrar ao vivo comigo aqui, só mandar aqui o link aí que nós... Já deu um joinha, um varão aí, nem sei o seu nome. Deus te abençoe aí, querido. Quiser fazer alguma pergunta, estou aqui para nós debater o tema sobre desigrejados. Nós estamos vendo aí um grupo que está crescendo de uma maneira tremenda. Inclusive estão indo para as redes sociais, fazendo lives, incentivando o povo que não precisa ir para a igreja. Que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Até aí tá bom. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pai do Senhor Moisés Tapajós, do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Então o que acontece? Esse grupo ele vem se aumentando de uma maneira tremenda e diz que não precisa ir para a igreja. Uns se converteram dentro da igreja, se rebelaram ou saíram magoados, né? A maior parte dos desigrejados, eles frequentavam igrejas e eles saíram das igrejas. Algum motivo. A maior parte é decepção, ficaram decepcionados e tal, simplesmente deixaram de frequentar uma igreja. Primeira coisa que nós temos que analisar é que toda igreja, ela tem defeitos. Toda igreja, não existe igreja perfeita na terra. Quando eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Então só busca a presença de Deus na igreja? Não. Mas no momento que eu vou me reunir para buscar a presença do Senhor, eu vou na igreja. Reunir com meus irmãos. Então o que acontece? Alguém ali decepcionou e tal e saiu. Só que esse grupo de desigrejados, eles vêm aumentando de uma maneira tremenda. E tem líder, né? Tem líderes. Eles usam muito aquela passagem de Atos, quando a igreja primitiva se reunia nos lares, né? Não ia para templos, se reunia nos lares. Mas no mesmo livro de Atos, capítulo 3, diz a Bíblia que Pedro e João subia a hora da oração, a nona, onde colocaram o mendigo na frente do templo chamado Formosa. Então tinha templos naquela época. Então a minha reflexão com os senhores nesta manhã é: nós como igreja, nós que estamos em Jesus Cristo, o nosso maior prazer é estar na casa do Senhor, é estar servindo a Deus. Claro que a salvação não é pelas obras, pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai escrever: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, para que então ir para a igreja? Para adorar a Deus, simplesmente para adorar a Deus. Então eu adoro a Deus só... Tem umas formigas aqui, meu pai. Nós vamos adorar a Deus só na igreja? Não.
Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Agora, na igreja, no templo, é o lugar propício para isso. Imagine você se não existisse igrejas. Imagine você se não tivesse templos. Não existisse isso. Pense comigo. A igreja instituída na terra, erguida, levantada a um templo. Estou falando de igreja-templo. Templo, estou falando de templo. Igreja somos nós. Povo de Deus é a igreja. Mas eu estou falando de templo. Um templo constituído na sua cidade, no seu bairro, onde você mora. Isso causa uma diferença no mundo espiritual muito grande. Por quê? Porque ali está o povo de Deus reunido em oração, buscando ao Senhor no mesmo propósito. Nisso, pessoas vão se converter. Nisso, viciados vão ser libertos. Nisso, o evangelho vai ser pregado. Nisso, pessoas enfermas vão ser alcançadas. Pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um ministro do evangelho, porque eu fui na igreja, ouvi a palavra de Deus dentro da igreja, dentro do templo. Deus me deu o dom da palavra no templo, oportunidades que foram me concedendo, isso há mais de 20 anos atrás. Então, dentro da igreja, eu cresci espiritualmente, aprendendo a palavra de Deus, crescendo na fé, desenvolvendo os meus talentos. Agora imagine, senhoras e senhores, se não houvesse templos. Imagine se não tivesse instituições, igrejas. Eu imagino que cada igreja é como se fosse um quartel-general. Não tem o quartel da polícia, onde ali se estabelece ali os soldados que vão para a rua? A igreja é a mesma coisa, é o quartel-general. Nós estamos ali adorando a Deus, estamos ali envolvidos na presença do Senhor. Agora, os desigrejados, eles falam que não precisam ir para a igreja, que igreja só pensa em dinheiro, que igreja pensa só... Para tudo hoje precisa de dinheiro. A igreja tem aluguel, as que pagam aluguel. A igreja tem os seus afazeres, as suas contas, água, luz, investir em missões, tudo vai dinheiro. O mundo gira em dinheiro, tudo precisa de dinheiro. Então quem que vai cuidar da casa do Senhor é os próprios irmãos. Nós não recebemos ajuda de governo, nós não recebemos ajuda de político, é os próprios irmãos. Então nós se reunimos, fazemos ali uma organização entre irmãos. Dízimo e ofertas é bíblico, está na Bíblia. Através dos dízimos e as ofertas vai ser administrado o templo do Senhor, e a obra de Deus vai crescendo progressivamente. É assim que nós fazemos. Então agora veja que os radicais desigrejados dizem que não precisam frequentar templos, não precisam ir para a igreja, porque lá os pastores só querem saber de dinheiro. Está errado isso aí, queridos. Respeito a alguém, se tiver algum desigrejado aí, respeito a sua opinião, mas não é por aí. Porque quando Jesus mandou nós pregarmos o evangelho a toda criatura, o povo vai se converter. Com a pregação do evangelho, o povo vai se converter. Automaticamente esse povo que vai se converter precisa de um lugar para ser ministrado, para ser discipulado, para desenvolver os talentos na vida dele. A pessoa se converte, agora tem um pastor que vai cuidar, vai tratar. E nesse tem que ter um local, um templo, um lugar ali, para estar instruindo, para estar ensinando. É na igreja que nós temos escola dominical, é na igreja que nós temos os cultos de doutrina, é na igreja que nós discipulamos, é na igreja que nós ensinamos. É ali na igreja. Então agora vem esses radicais desigrejados dizendo que não precisa de igreja, é porque eles não frequentam a igreja. Eles não estão ligados ao sistema da igreja. Mas nós estamos no sistema da igreja, nós estamos no organismo vivo, porque a igreja de Jesus na terra, ela é vista no âmbito de organismo. O que significa isso? Significa que todas as denominações que creem em Jesus Cristo,
que entregaram a vida para Jesus Cristo, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é a igreja, independente de denominações. Então, quando Deus lá de cima olha a terra, ele vê o seu povo reunido, ele vê os seus servos aqui na terra. Então veja que esse negócio de falar que não precisa ir para a igreja, esse negócio que não precisa frequentar templos, isso aí é a opinião deles, dos desigrejados. Agora, uma pessoa que não vai para a igreja, ela não tem compromisso com as coisas de Deus. Por quê? Porque ela vai fazer aquilo que ela quiser. Tem toda a liberdade, não frequenta templo, não tem ninguém avaliando, não tem ninguém ali orientando ela, a pessoa fica à vontade. Então, para pecar é mais fácil, para errar é mais fácil, para entrar para o lado errado é mais fácil. Por quê? Não está frequentando igreja. Quando eu frequento uma igreja, eu tenho uma autodisciplina. Eu tenho que, estar... Não posso estar de qualquer jeito na presença de Deus, porque eu tenho um compromisso. Então, quando você vai pregar, quando você vai trazer alguma palavra, algum ensinamento, você vai se preparar, você vai se santificar, você vai buscar em Deus. Agora, uma pessoa que não frequenta a igreja, não está nem aí com nada, tem um compromisso. Então, eu gostaria de ver a sua opinião aí. O que você acha desse grupo, desigrejados? É certo, é errado? Imagine só se não existisse igrejas. Imagine só se não existisse templos. Imagine só quantos bar, quantas boates, quantas casas de show tem espalhada no mundo e vai ampliando cada vez mais. A igreja é o exército de Deus na terra. Nós temos que ampliar os horizontes. Nós temos que abrir templos, sim. Pregar o evangelho, ganhar almas e agregar esse povo para que eles venham crescer, aprender na casa do Senhor. Então tem que ter um lugar, tem que ter um templo. Pois o templo é uma escola, é uma faculdade espiritual, é um hospital que recebe a todos. Que recebe a todos para ouvir a palavra, ensinar a palavra. Então eu gostaria, Moisés Tapajós está aí conosco, a Dilson, do Cascavel, Paraná. Gostaria da opinião dos senhores, o que os senhores acham? É errado ter igrejas? É errado ser desigrejados? Para mim, eu vou para a igreja não porque para mim ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu já sou salvo. E o prazer do cristão é estar na casa do Senhor. Hoje, domingão, para onde o crente vai? O crente vai glorificar o nome do Senhor. Vai buscar a Deus à noite no templo. Aprender, ouvir a palavra. Agradecer a Deus pela semana que Deus nos concedeu, dando livramento, abençoando, nos guardando, né? Então, agradecer a Deus, ser grato a Deus pela semana, estar vivo, estar na presença do Senhor. Aí, domingo, você vai agradecer a Deus, vai adorar a Deus, vai se reunir com os irmãos, em comunhão, ouvir a palavra, louvar o nome do Senhor, engrandecer. Tem coisa melhor do que isso? Então, esse é o papel da igreja. Aqui no Brasil, graças a Deus ainda, nós temos a liberdade de poder expressar a nossa fé. Por enquanto, nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Abrir templos, enviar missionários, investir na obra missionária. Então, nós temos tempo, nós temos a liberdade para isso, por enquanto. Agora, a coisa para frente vai se agravar. O comunismo está querendo entrar, tomar conta do poder. Então, por isso, agora, ano que vem, 2022, nós temos que tomar cuidado em quem vai votar. Analise a vida do cidadão, do presidente, se ele é comunista, se ele é de esquerda, porque tudo isso aí, o comunismo, a esquerda vai refletir para a igreja a perseguição. É bíblico a perseguição? É. Mas se nós podemos escolher entre aquele que tem princípios da palavra, aquele que tem princípios de família, aquele que tem princípios com a liberdade de expressão religiosa, com a liberdade de expressão de pregar o evangelho, é esse que eu vou votar. É nesse que eu vou votar lá naquele dia.
Então temos que tomar cuidado, analisar as coisas no âmbito geral. Então, senhoras e senhores, os desigrejados dizem que não precisa ir para a igreja, que você só vai lá dar dinheiro para pastor. Está tudo errado, porque eu não vou para a igreja para dar dinheiro para pastor, eu vou para a igreja para adorar a Deus. Se eu dou dinheiro, é para ajudar na obra de Deus. Tudo que eu invisto não é para o pastor, é para a obra de Deus. Se o pastor está fazendo alguma coisa errada com os dízimos e com as ofertas, quem vai prestar conta é o pastor e Deus. Você que é servo, você está fazendo a sua parte. E quem vai te abençoar é o Senhor. Quem vai te honrar na terra dos viventes é Deus. Então por isso a minha reflexão com esses radicais, os radicais desigrejados, que ficam indo na internet, indo nas redes sociais, pregando contra os que frequentam a igreja, pregando contra aqueles que dão dízimo, pregando contra aqueles que estão levantando templos. Senhoras e senhores, onde está errado isso aí? A pessoa se magoa com o pastor, com algum irmão da igreja, não vai mais para a igreja, aí fica criticando quem está dentro da igreja. Jesus disse uma palavra assim, olha que Jesus disse: muitos não entram e não deixam os outros entrarem. Ai desses que fazem isto, porque melhor nem ter nascido antes. Quer dizer, o camarada não entra para a igreja, não entra em comunhão e ainda prega contra e não deixa muitos entrar para servir a Deus, para estar na presença do Senhor. Então uma reflexão nesta manhã de domingo sobre esses desigrejados que está crescendo de uma maneira espantosa aí. E até tem homens aí famosos na internet aí, que é totalmente a favor aos desigrejados, que tem milhares de seguidores, que tem milhares de pessoas que seguem eles aí. Então nós temos que tomar um cuidado, saber dividir as coisas, saber dividir, saber orientar, saber em que lado que você está. Em que lado que você está? Dos desigrejados ou daqueles que servem a Deus? Alguém pode dizer, mas para quê ir para uma igreja? Para que prestar, eu ter assistência em um templo? Para quê? Porque eu sou salvo, eu sou cristão. O lugar do cristão é aonde? O lugar do cristão é aonde? É dentro da onde? Da casa do Senhor. Na casa de Deus. Então, é ali que eu vou me alegrar, é ali que eu vou buscar a presença do Senhor. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Se tiver, pode fazer alguma pergunta. Se tiver alguém aí que quiser fazer uma pergunta, o povo aqui está passeando, andando fazendo corrida, que é um lugar muito bonito. Outros andando de triciclo, sei lá o que é aquilo. É triciclo, eu acho. E aí nós estamos aqui refletindo nessa manhã, e se você quiser fazer alguma pergunta aí, estou aqui à disposição. Quiser entrar ao vivo comigo aí, pode entrar, que eu só escrever aí embaixo aí alguma coisa que eu já te chamo aqui ao vivo. Se tiver alguém aí que quiser falar comigo. Se não, vou encerrar a live aí desta manhã. Vamos prosseguir adiante. Não vamos parar por nada. Jesus está voltando. Todos os sinais que está acontecendo sobre a terra, isso aponta a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, Jesus disse que nos últimos dias haverá pragas. Será que está acontecendo praga aí? Será que está acontecendo praga aí? Terremotos, guerras, será que está tendo guerra? Pai contra filho, será que está tendo? Filho contra pai, uma guerra travada. Então estamos vivendo dias do cumprimento da palavra do Senhor. Então tudo isso que está ocorrendo no mundo, tudo isso que está acontecendo no mundo, na terra, cumprimento da palavra de Deus. Jamberson, Joelberson, Gramasco, Pai do Senhor, varão. Deus abençoe aí. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então é assim, pessoal.
Vamos prosseguir adiante, pregando a igreja, pregando o evangelho, trazendo as pessoas para a igreja, discipulando-as, ensinando-as. E com isso o evangelho de Deus vai se multiplicando e se propagando sobre a face da terra. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo aí. Que você possa estar firme na presença do Senhor. Não olhe para defeitos de minha internet. Fique firme na presença de Deus. E com certeza Ele vai honrar a nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.